A gente vai começar lendo o texto do Catecismo de Heidelberg, né? No Dia do Senhor 6, em suas 3 perguntas, como o irmão leu agora há pouco, né? A gente vai relembrar essas 3 perguntas, que é a pergunta 16, a pergunta 17 e a pergunta 18. Pergunta 16. Pergunta: por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Resposta: deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Pergunta 17. Por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Resposta: porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus, conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta 18. Quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, homem verdadeiro e justo? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente para a completa salvação e justiça. Vamos completar também com 3 textos, que são os textos base para a nossa pregação de hoje, nossa leitura do sermão de hoje, que é o primeiro texto é em Gênesis, capítulo 3 e verso 15. Gênesis 3, verso 15. Que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O segundo texto é o texto de Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. Que diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, de fato, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O terceiro texto, que é o texto de 1 Coríntios 1, do verso 30 e o 31. O verso 30 e o 31. Que diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. À luz destes textos, irmãos, no domingo 5, nós aprendemos que a justiça de Deus precisa ser satisfeita para a nossa salvação. E que o pecado deve ser castigado. E a nossa dívida, ela precisa ser paga. E essa é a única saída para escaparmos da condenação eterna e, de novo, sermos aceitos por Deus em graça. Alguém tem de pagar por nós essa dívida. Então já sabemos e reconhecemos que nós mesmos não podemos satisfazer a justiça de Deus. E nenhuma outra criatura pode fazê-la por nós. Absolutamente nenhuma. Então, para qual caminho iremos? A quem devemos buscar? Da nossa parte, não há possibilidade nenhuma para a nossa salvação. Mas da parte de Deus, sim. Ele providenciou para nós um único caminho para a salvação. Ele nos deu graciosamente o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa completa salvação e justiça. Como a gente acabou de ler no texto de 1 Coríntios 30, capítulo 1, verso 30. Então, irmãos,
O próprio Jesus, consciente de que fora dado pelo Pai para redimir o seu povo, se identificou como o único caminho que pode levar o pecador de volta a Deus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No texto de João, capítulo 14, verso 6. Então, irmãos, é importante que a gente entenda um ponto aqui. Ele não é um caminho. Cristo não é um caminho. Porque se fosse um caminho, daria a entender que tem outros. Ele é um entre outros? Não. Ele é o caminho. Absolutamente o caminho. Porque só há um caminho, que é o dele. Que é o caminho de Cristo. E mais nenhum outro. Então, não devemos correr atrás de outros mediadores ou confiar na nossa própria justiça para chegar a Deus. Não é assim como muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus? Muitos têm esse pensamento hoje em dia. Todos os caminhos levam a Deus. Mas somente um único caminho leva a Deus, que é o caminho de Cristo. Então, a ênfase dos domingos 5 e 6 do Catecismo é na aquisição da nossa salvação. Ele fala da nossa salvação. Que essa salvação ela só se dá apenas pela obra mediadora de Cristo. E o domingo 6 confessa essa verdade do Evangelho e nos explica por que Jesus é o único mediador. Então, nós confessamos, irmãos, com base no Evangelho, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Pois somente, primeiro, ele é o único mediador perfeito. 2, ele é o mediador prometido. Na primeira parte, nós iremos entender o que é um mediador. Um mediador é uma pessoa que se coloca entre duas pessoas ou grupos que estão em conflito, a fim de fazer reconciliação com eles. Então, por exemplo, pode ser que um país busque reconciliação entre dois países que estão em guerra. Ou seja, um país está ali mediando dois países que estão em guerra. E esse país que é mediador, ele pode pedir que ambos os países façam concessões, abram mão de alguma coisa, ofereçam alguma coisa para que essa reconciliação aconteça. E para que sim se possibilite a reconciliação entre ambos os países. Então, nesse exemplo, tanto o país mediador quanto os dois países que estão em conflito colaboram para a reconciliação. Só que, por outro lado, pense no nosso relacionamento com Deus. Há também um conflito aí, uma inimizade. Ele é ofendido e nós somos os ofensores. Nós tornamos-nos seus inimigos por causa dos nossos pecados e necessitamos de reconciliação com ele. Porém, na nossa condição de pecadores, não temos nada a oferecer a Deus. Ao contrário dos países. Como eu acabei de citar o exemplo. Os dois países, eles podem ceder em algum momento para que essa reconciliação aconteça. Só que nós, como pecadores, nós não temos como oferecer alguma coisa a Deus. Deus, criatura, nos criou bom em Adão. Adão pecou e toda a nossa descendência, a partir dele, nasceu miserável em pecado. Então, o que nós, miseráveis pecadores, temos a oferecer a Deus? O que ele precisa de nós? Nada. Absolutamente nada. Nós que precisamos dele. Então, não podemos contribuir em nada para a nossa reconciliação com Deus. Nós temos culpa e pecado somente. E por isso não podemos fazer concessões a Deus. Não podemos ceder em algo para Ele, porque nós não temos o que ceder. Então, simplesmente nós somos pecadores e dignos de castigo.
Simples. Então, uma vez que não temos condições de oferecer a Deus algo de nós mesmos para que essa reconciliação aconteça, nós precisamos de alguém que tenha total capacidade de fazer isso por nós, já que nós não conseguimos. Nós necessitamos de um mediador e salvador perfeito. Alguém que tenha plenas condições, irmãos, de se colocar entre nós, os ofensores, e Deus, o ofendido, para fazer essa reconciliação. Então, esse mediador e salvador não pode ser um homem qualquer, mas tem de ser alguém diferente, alguém especial, um mediador perfeito, capaz de satisfazer as exigências de Deus para adquirir a nossa salvação. E ele tem que ser um homem verdadeiro e justo, e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Então, iremos explanar essa questão de ter que ser um homem verdadeiro e justo e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Primeiro, um homem verdadeiro, isto é, ele tem que ser um homem verdadeiro porque alguém que possua a nossa natureza tem que pagar por nossos pecados. E isso é necessário porque Deus não quer castigar outra criatura pela dívida do homem, pois sua justiça exige que o homem pague o pecado do homem. A alma que pecar, essa morrerá. Alguém igual a nós, em corpo e alma, precisa satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação. Segundo, um homem justo. O adjetivo justo, irmãos, aponta para alguém que seja perfeito e sem pecado. Um pecador não pode pagar pelos pecados de outros pecadores. Sendo assim, somente um homem justo e inculpável pode fazer essa reconciliação entre o pecador e Deus. Então, ele tem de ser ao mesmo tempo verdadeiro homem, justo e agora verdadeiro Deus. Isto é, mais poderoso que todas as criaturas e, portanto, capaz de suportar a ira de Deus contra o pecador e dela livrar os outros. Então, o peso da ira de Deus sobre o pecador é algo terrível, irmãos. É algo terrível, que nenhum ser humano pode aguentar. O mediador necessita ter a natureza divina para que sua natureza humana possa suportar o peso dessa ira e assim afastar essa ira do pecador. Então, além disso, o mediador tem que ser verdadeiro Deus para conquistar a salvação, nem restituir para si mesmo a justiça e a vida. Então, somente Deus pode salvar o homem e lhe dar a vida. Por isso, irmãos, o mediador perfeito tem que ser verdadeiro Deus. No texto de Gênesis capítulo 3 que nós lemos, nos é apresentada uma boa nova, que é Deus, mediador perfeito, na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e homem verdadeiro e justo, e ele satisfez a justiça de Deus para a nossa salvação. Então, o que não podemos fazer e nenhuma outra criatura pode fazer por nós, Jesus Cristo fez, irmãos. Em primeiro lugar, ele assumiu a natureza humana para satisfazer a justiça de Deus. E se apenas o homem pode pagar pelo pecado do homem, então o mediador teve de se tornar homem. Então a Bíblia é clara. Ela mostra que Jesus Cristo se tornou homem. Como a gente lê no texto de Lucas, capítulo 2, verso 7, e no texto também de 1 Timóteo 2, verso 5.
Então, por ele ter se tornado homem, ele conhece a nossa fraqueza. Então, portanto, tem misericórdia de nós. Como há o relato no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, Hebreus 2, 17 e 18. Então, precisamos observar, irmãos, que Jesus foi um homem verdadeiro e também justo. Ou seja, perfeito e sem pecado. Então, isso é importante para que a gente entenda que isso se deve respeito à nossa salvação. Pois, sendo perfeito, ele teve plenas condições de pagar a Deus pelos nossos pecados. Em 1 de Pedro 2, 22 e o 3 e 18, fala do nosso consolo, que é, por sua perfeição, ele nos cobre diante de Deus de todos os nossos pecados. A carta aos Hebreus, irmãos, enfatiza a perfeição do nosso mediador, Jesus Cristo, em comparação com os sacrifícios e os sacerdotes do Antigo Testamento. Então, ele faz essa comparação da perfeição de Cristo com os sacrifícios que tinham no Antigo Testamento, com os sumos sacerdotes na época. Então, basta lermos o que está escrito lá em Hebreus 7, 23 ao 28, que a gente pode até ler o texto. Hebreus 7, 23 ao 28. Amém? Ele diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então o texto é bastante claro com relação à imperfeição dos sacerdotes, né? Que primeiro tinham que oferecer sacrifício por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então o texto fala de um sumo sacerdote que não precisa pagar pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é sem pecado. Então, por sua perfeição, ele pôde obter eterna redenção para o seu povo. Ele ofereceu a si mesmo uma única vez na cruz, para satisfazer a justiça de Deus e nos salvar da condenação. Ele pode fazer isso perfeitamente, pois além de se tornar um homem verdadeiro e justo, ele continuou sendo ele continuou sendo o que era, verdadeiro Deus. Isso a gente vê no texto de Isaías 9, verso 6 e em Romanos 1, verso 4. Então, que importância tem para nós o fato de termos Cristo como nosso perfeito mediador? Devemos nos atentar a um ponto, que por ele ser o nosso mediador perfeito, Jesus Cristo recebeu sobre si mesmo na cruz, a ira de Deus, que devia cair sobre nós. Então, por causa de nossos muitos pecados, ele recebeu essa ira. E Cristo foi enviado por Deus para ser um representante daqueles que o Pai lhe havia entregue. Então, ele tornou-se o nosso fiador e substituto. Ele pagou a nossa dívida
quando bradou daquela cruz: está consumado. Ele pagou a nossa dívida. Então, sendo assim, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Cristo morreu ao seu tempo por nós pecadores. O justo foi entregue pelos injustos. A justiça de Deus, irmãos, foi satisfeita. A nossa conta foi paga. Pois Deus fez cair a sua ira sobre o seu Filho. Deus aceitou o sacrifício de seu Filho, pois foi o sacrifício perfeito. E por ele ser nosso perfeito mediador, Jesus Cristo nos libertou da condenação eterna e nos reconciliou com Deus. Então, todos os homens são de fato merecedores da ira de Deus. Todos, absolutamente todos, são de fato merecedores da ira de Deus. Mas aqueles que estão unidos a Cristo por verdadeira fé são livres. Pois o sangue de Cristo, irmãos, o sangue de Cristo os liberta de todo o pecado. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Como fala o texto de Romanos 5 e 9. Então, o fato de Deus enviar o seu Filho, seu próprio Filho, para sofrer o castigo em nosso lugar, revela não só um cumprimento da sua justiça. Deus é justo e ele tem que cumprir sua justiça. Então, o fato dele ter enviado o Filho dele para morrer em nosso lugar revela o cumprimento da sua justiça, mas também o seu grande amor por nós pecadores. Como está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e 8. Pela morte do nosso único perfeito mediador, nós fomos reconciliados com Deus. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 8, 10 e 11. Então, por causa da sua perfeição em ser um homem verdadeiro e justo, e também verdadeiro Deus, Jesus satisfez a justiça de Deus e, por consequência, nos reconciliou com o Pai. Então, partiremos agora para o segundo ponto, que é: Jesus é o mediador prometido. Nosso perfeito mediador é o mesmo que nos foi prometido no Evangelho. Como sabemos que Jesus Cristo nos foi dado por Deus para ser nosso perfeito mediador? Como sabemos? Nós sabemos pela revelação que Deus nos fez no Evangelho, na Bíblia. O que nós confessamos no domingo 6, do Catecismo de Heidelberg, acerca da perfeição do nosso mediador, não é uma invenção nossa. Não foi alguém que inventou. Mas é o que nos foi prometido e revelado por Deus no Evangelho. Então, a base da nossa fé, irmãos, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, notícia alegre. Não existe notícia mais alegre do que esta. Deus nos deu seu Filho para a nossa salvação. Não existe notícia mais alegre do que essa.
Então, irmãos, essa boa nova de Deus nos foi revelada por Deus em toda a Escritura, do Antigo e Novo Testamento. Então, não podemos cair no erro de muitos que pensam que o Evangelho está somente no Novo Testamento, especialmente nos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Muita gente acha que só está lá. Então, a gente vê que não é nada disso. A gente vê que já no Antigo Testamento Deus nos revela o Evangelho da salvação em Cristo. A primeira revelação da promessa do nosso mediador nos é dada por Deus ainda no paraíso, logo depois da queda do homem, em Gênesis 3 e 15, como a gente leu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é maravilhoso, irmãos, vermos que, como nessas palavras de juízo de Deus, contra a serpente, Satanás, né, brilha a luz do Evangelho de Cristo. Através da obra perfeita de Cristo, né, o descendente da mulher. A obra perfeita de Cristo, que é o descendente da mulher, especialmente seu sacrifício na cruz, Deus promete destruir Satanás e providenciar a salvação do seu povo. Então, tudo o que Deus nos revelou em seguida, em todo o seu Evangelho, é tão somente desenvolvimento para o cumprimento final dessa promessa de Gênesis 3 e 15. Então, todas as demais promessas da Bíblia acerca do nosso mediador vêm dessa primeira promessa, em Gênesis 3 e 15. A descendência da mulher, Cristo, nosso Salvador. Após ter dado diretamente essa notícia, Deus mandou anunciá-la pelos santos e patriarcas e profetas. Os patriarcas foram os primeiros pais do povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram os pais de uma família apenas, mas eles não foram pais de uma família apenas, mas os pais de uma nação inteira. O Evangelho de Cristo, por exemplo, quando Deus escolheu Abraão para ser o Deus dele e da sua descendência, fez-lhe a seguinte promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Então essa promessa já aponta para o Evangelho de Deus, que será cumprido mais tarde em Cristo. Então, os profetas, por sua vez, foram aqueles homens escolhidos por Deus para anunciarem sua palavra. E eles proclamaram uma mensagem específica para Israel, de acordo com o contexto em que o povo se encontrava. No entanto, no conteúdo dessa mensagem, brilhou a luz do Evangelho de Cristo. Eles proclamaram muitas promessas referentes ao mediador perfeito que havia de vir, realizar a salvação do seu povo. Podemos citar, irmãos, como por exemplo o profeta Isaías. Ele é conhecido como profeta evangélico, né? Pois em seu livro contém muitas promessas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele proclamou o Evangelho de Deus acerca do nascimento de Cristo, do ministério terreno de Cristo e da morte de Cristo, em favor da redenção do seu povo. A gente pode ler em Isaías 52 e 53. A gente vê o relato lá dele falando sobre o nascimento, o ministério terreno e a morte de Cristo, em favor do povo. Então, além dessa proclamação do Evangelho pelos patriarcas e profetas, Deus também prefigurou esse Evangelho pelos sacrifícios e as outras cerimônias no Antigo Testamento. Como podemos enxergar o Evangelho nestes sacrifícios e cerimônias? Então, Deus exigiu do seu povo, em sua lei, uma série de sacrifícios e cerimônias, como, por exemplo,
a festa da Páscoa, em que um cordeiro era sacrificado. Então, essas ofertas de animais para expiação de pecados, o trabalho do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes, os rituais de purificação e as outras coisas mais, por meio destas coisas visíveis e palpáveis, Deus estava ensinando o seu povo a necessidade de um sacrifício perfeito. Então, ele prefigurou em Cristo, ele apontou para a sua obra perfeita de redenção. Então, por exemplo, o cordeiro sem defeito, que era imolado na festa da Páscoa, apontava para o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. João 1, 29 ao 36, em 1 de Pedro 1 e 19. O sumo sacerdote, que estava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer os sacrifícios pelos pecados dele mesmo e do povo, apontava para o sumo sacerdote Jesus Cristo, que uma única vez ofereceria a si mesmo na cruz para fazer expiação, não pelos seus pecados, porque não tinha nenhum, mas pelos nossos pecados, e nos garantir pleno perdão. Como a gente lê em Hebreus 9, 11 e 12. Então, o sumo sacerdote foi também o perfeito e único sacrifício eficaz para a nossa salvação. Não precisamos mais, irmãos, repetir aquelas cerimônias e sacrifícios do Antigo Testamento, porque elas foram cumpridas perfeitamente no Senhor Jesus Cristo. Como a gente lê no artigo 25 da nossa Confissão Belga. Quem tiver aí pode abrir para acompanhar a leitura. Artigo 25 da nossa Confissão Belga, que fala de Cristo, o cumprimento da lei. Diz assim: cremos que as cerimônias e as figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo e que, assim, todas as obras chegaram ao fim. Por isso, os cristãos não devem mais usá-las. Contudo, para nós, sua verdade e substância permanecem em Jesus Cristo, em quem tem seu cumprimento. Entretanto, ainda usamos os testemunhos da lei e dos profetas para nos confirmarmos no Evangelho e também para regularmos nossa vida em toda honestidade para a glória de Deus, conforme a sua vontade. Deus cumpriu, irmãos, todas as promessas do Evangelho em Cristo, seu Filho. E ele enviou seu Filho na plenitude do tempo, a fim de conquistar a salvação do seu povo. Ele não teve outro propósito a não ser isso. Ele enviou seu Filho na plenitude do tempo, a fim de conquistar a salvação do seu povo. Pois ele via que nós não conseguiríamos. A qual, povo esse, que já tinha sido prometido no Evangelho. A bênção prometida a Abraão, a sua descendência, vem por meio de seu descendente, que é Cristo, o qual abençoou o seu povo com a salvação que ele conquistou na cruz. Em Gálatas 3 e 16. Então, as promessas proclamadas pelos profetas e prefiguradas nos sacrifícios e cerimônias feitos na época tinham o seu cumprimento em Cristo, porque elas apontavam para Cristo. Porque Deus, ele quis que o povo fizesse esses sacrifícios para que eles viessem a entender que só através do derramamento de sangue que haveria remissão de pecados.
Então, nele, as promessas de Deus se mostram fiéis e verdadeiras nesses sacrifícios. Quando ele bradou da cruz, está consumado, ele quis dizer, está cumprido. Realizei perfeitamente a obra que meu Pai me deu para fazer. Conquistei a salvação do meu povo com meu perfeito sacrifício. Agora há vida, justiça e salvação para todos aqueles que creem em mim. Foi isso que Cristo disse. Então, Jesus Cristo, irmãos, é o único mediador entre Deus e os homens. Pois ele é o mediador perfeito e prometido no Evangelho. Essa boa notícia, que nos foi revelada por Deus, em sua palavra, continua sendo pregada hoje. Com esta boa nova de Deus, nos chama a confiar somente na perfeita obra de Cristo. E também nos consola com a salvação que nosso mediador conquistou para nós. Então, além disso, por essa pregação do Evangelho, Deus está chamando os pecadores a abandonarem seus pecados. Sua própria justiça, seus falsos mediadores, para buscarem a salvação num único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual foi dado por Deus para nossa completa salvação e justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois somente Ele, por sua perfeição, satisfez a justiça de Deus para nossa salvação, e assim nos salvou da ira e nos reconciliou com Deus. Amém?